questões sobre colocação pronominal. Primeira questão. Assinale a alternativa que não atende à regra de colocação pronominal, como exige a gramática escolar. Letra A. Sempre a quis como amiga. Notem que o pronome oblíquo átono a foi atraído para antes do verbo pelo advérbio sempre. Desta forma, temos aqui um caso de próclise conforme a gramática escolar. Letra B. Os soldados não lhe obedeceram às ordens. Notem que o pronome oblíquo átono lhe foi atraído para antes do verbo por força do advérbio não. Logo, temos um caso de próclise. Letra C. Todos me disseram o mesmo. O pronome oblíquo átono me foi atraído para antes do verbo pelo pronome indefinido todos. Vamos para a letra D. Recusei a ideia que apresentara o me. É importante notar que o pronome oblíquo átono veio na posição enclítica, ou seja, veio depois do verbo. Aqui deveria ser uma próclise, porque este pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Por isso mesmo, já temos a nossa resposta, letra D. Mesmo assim, vamos comentar a letra E. Quando a cumprimentaram, ela desmaiou. Neste caso, o pronome oblíquo átono a foi atraído para antes do verbo por força da conjunção subordinativa temporal, quando, segundo a gramática escolar, a conjunção subordinativa temporal tem a força de atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Temos aqui um caso justificado de próclise. Nossa resposta, letra D, porque o pronome oblíquo átono deveria aparecer proclítico por força do pronome relativo que. Segunda questão. O oblíquo O será proclítico, como exige a gramática escolar, nos períodos abaixo, exceto em. Letra A. O pai não ouviu por esta praça. Nesta oração, o pronome oblíquo O é atraído para antes do verbo pelo advérbio não. Letra B. Como o achou ontem? O pronome oblíquo O, neste caso, é atraído para antes do verbo pelo pronome interrogativo como. Nesse sentido, temos um caso normal de próclise. Letra C. Não quis o rapaz aqui. Mandei-o embora. Assim deveria estar a frase. Por quê? Porque temos uma pausa logo depois do advérbio aqui. Neste caso, segundo a gramática escolar, o pronome deverá aparecer enclítico. Não pode ser proclítico de acordo com a norma gramatical. A frase, de acordo com o padrão da língua portuguesa, seria: não quis o rapaz aqui, mandei-o embora. Por assim dizer, não cabe a próclise neste caso. Por isso mesmo, esta é a nossa resposta. Vamos comentar as outras duas orações. Letra D. Talvez o encontre na outra sala. O pronome oblíquo o é atraído para antes do verbo encontre. O pronome vem aqui antes, porque é atraído pelo advérbio de dúvida talvez. Letra E. Nada o perturba nas provas. O pronome oblíquo o é atraído para antes do verbo perturba, que vem do verbo perturbar, pelo pronome indefinido nada. Esse pronome indefinido nada tem um caráter negativo, o que reforça mais ainda a próclise. Nossa resposta, letra C. Questão 3. Assinale a alternativa que não segue as regras da gramática escolar. Letra A. Agora, ajeite-se como quiser. O pronome está empregado conforme a gramática escolar porque há uma pausa imediatamente após o advérbio agora. O advérbio de tempo agora. Nesse sentido, a gramática aponta para uma
uma ênclise, ou seja, o pronome deverá vir depois do verbo. Letra B. Agora convenci-me da verdade. Neste outro caso, o pronome oblíquo átono deveria ser atraído para antes do verbo, porque o advérbio agora não vem seguido de uma pausa e, por essa razão, atrai forçosamente, segundo a gramática escolar, o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Em outras palavras, aqui deve haver próclise, isto é, o pronome oblíquo átono deve aparecer antes do verbo porque foi atraído pelo advérbio agora e, diferente do exemplo anterior, diferente da letra A, não há uma pausa, não há vírgula, por isso deveria haver próclise. Letra C. Se pode ir, vai-se. De pronto, podemos observar que a oração tem uma estrutura um tanto rara, porque temos no início uma conjunção subordinativa condicional e um pronome oblíquo átono. É importante frisar que o pronome oblíquo átono foi atraído para antes do verbo por essa mesma conjunção subordinativa condicional ser. Depois da pausa, temos uma ênclise. Temos um outro verbo, o verbo vai, mais o ser, então vai ser o que justifica uma ênclise. Neste enunciado da letra C, temos duas orações, temos dois verbos distintos, por um lado uma próclise e por outro uma ênclise. Letra D. Quanta honra nos dá sua visita? O pronome oblíquo nos, que vem antes do verbo, foi atraído para essa posição pelo advérbio letra E. Encontrá-la foi uma honra. Portanto, temos aqui um caso de ênclise conforme a gramática escolar. Nossa resposta, letra B. Agora convenci-me da verdade. A frase, para se adequar à norma, deveria ser agora me convenci da verdade. Nesta quarta questão, iremos preencher as lacunas com os verbos sugeridos abaixo. Para isso, ficaremos atentos às regras que orientam a posição do pronome oblíquo átono que, conforme a gramática escolar, tal pronome poderá vir antes do verbo, ou seja, um caso de próclise. O pronome oblíquo átono também poderá vir entre verbos, que é o caso da mesóclise, ou ainda o pronome oblíquo átono poderá vir depois do verbo, o que configura ênclise. Portanto, em os projetos que deverá ser me enviaram, porque o pronome oblíquo átono é atraído para antes do verbo por força deste pronome aqui, um pronome relativo que vem logo depois da palavra projetos. Dessa forma, os projetos que me enviaram estão em ordem. Devolvê-los-ei. Percebam que aqui o pronome oblíquo átono está entre dois verbos, está entre devolver e a forma contraída do verbo haver-ei. Então, hei de devolver os projetos, hei de devolvê-los. Isso acontece porque o verbo haver traz a ideia de futuro do presente. Continuando a frase, devolvê-los-ei ainda hoje, conforme lhes prometi. O pronome oblíquo átono lhe vem para antes do verbo porque é atraído pela conjunção subordinativa conformativa. Por essa razão, aqui temos um caso de próclise. O que é próclise? Pronome oblíquo átono antes do verbo. Logo, a nossa resposta será letra E. Me enviaram, devolvê-los-ei, lhes prometi. Vale lembrar que os verbos terminados em R, S ou Z levam os pronomes oblíquos átonos a, o, as e os, as formas lá, lo, las e los. Vejamos como isso acontece. Vendemos a casa. O verbo vender
na primeira pessoa do plural, perderá o S final, acrescentaremos o pronome a, resultará na seguinte estrutura: vendemo-la, ou seja, vendemos a casa. Quando, por outro lado, o verbo terminar em som nasal, teremos as formas no, na, nos e nas. Nesse sentido, teremos venderam a casa, venderam-na. É importante frisar que neste caso não há perda fonética, coisa que ocorreu no caso anterior. A terminação, que pode ser R, S ou Z, será eliminada e acrescentaremos ao verbo as formas lá, lo, las e los. No caso de verbos com som nasal, o pronome será acrescentado sem perda fonética. Nesse sentido, poderemos encontrar pronomes no, na, nos e nas. Quinta questão. Nas frases abaixo. Número 1. As crianças corriam barulhentas me pedindo dinheiro. Temos aqui uma falha porque logo após pausa não pode ocorrer próclise segundo a gramática escolar. Número 2. Dizia ele coisas engraçadas, coçando-se todo. Aqui ocorre ênclise porque há uma pausa. Se houver pausa, mesmo havendo palavra atrativa como advérbio, pronome, etc., não pode ocorrer próclise. Assim sendo, o pronome oblíquo átono deve ficar depois do verbo. Quer dizer, ocorre neste caso ênclise. Logo, a número 2 está condizente com a gramática escolar. Número 3. Ficarei no lugar onde encontro-me porque tem sombra. Aqui há uma falha porque o pronome oblíquo átono deve ser atraído para antes do verbo pelo pronome relativo onde. Por conseguinte, ocorre aqui um caso de próclise. Portanto, a 3 não está de acordo com a gramática escolar. Quarta. Quando me vi sozinho, tremi de medo. O pronome oblíquo me deverá vir antes do verbo porque é atraído pela conjunção subordinativa temporal quando. Nesse sentido, quando me vi sozinho, o me antes do verbo, teremos um caso de próclise, conforme a gramática escolar. A ênclise e a próclise foram empregadas conforme a gramática escolar em letra D.